Boa noite, meus irmãos, graça e paz de Jesus Cristo a cada um de vocês. Neste período, neste tempo que o Senhor mesmo preparou para que pudéssemos juntos ministrar da palavra do Senhor, aprendermos com o estudo da palavra do Senhor. É um prazer, uma alegria poder mais uma vez estar com os irmãos, mesmo que de forma distantes, eu aqui do templo da nossa congregação presbiteriana em Águas da Prata, os irmãos nos acompanhando a partir dos seus lares, quem sabe do seu trabalho, é uma bênção. Sabemos que o Senhor tem nos guardado e nos abençoado. E eu quero convidar de início para que você possa abrir da palavra do Senhor em Isaías, no capítulo 49, a partir dos versos de número 8 ao verso de número 18. Isaías, capítulo 49, os versos de número 8 ao verso de número 18. Esse texto, meus irmãos, que para mim tem sido um texto de alento. Aliás, a palavra do Senhor, em sua totalidade, é palavra de exortação, mas é palavra também que conforta os nossos corações. Contudo, na minha meditação diária, eu estava olhando para esse texto e eu quero assim compartilhar com os irmãos da leitura desse texto. Isaías capítulo 49, os versos de número 8 ao verso de número 18. Eu peço que, por gentileza, você acompanhe comigo a leitura da Escritura Sagrada que nos diz: diz ainda o Senhor, no tempo aceitável, eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurardes a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome, nem sede, a calma, nem o sol os fadigará, porque os que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais de água. Transformarei todos os meus montes em caminhos e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadeceu. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho, que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te cravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Levanta os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um ornamento, e deles te cingirás como noivo.
E o destaque que eu tiro deste texto é o versículo de número 15. Acaso pode uma mulher se esquecer do seu filho, que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, diz o Senhor, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Que precioso é ouvir esta palavra. Que precioso é saber desta promessa do Senhor a nós. Em uma palavra entregue pela boca do profeta Isaías, por ordem do Senhor ao povo que em um tempo estava vivendo desoladamente, distante do Senhor. Deus os convida ao arrependimento e os chama e os faz esta promessa, dizendo que Ele não os desamparará. E eu faço essa pergunta para você nessa noite. Como que anda o seu coração? Como que anda o seu sentimento com respeito ao cuidado de Deus na sua vida, nesses dias que estamos atravessando? Você tem se sentido isolado, pensando que está sozinho? O Senhor nos faz promessa por meio da sua palavra que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que eu não retiro meus olhos de ti, eu cuido de vocês. Eu quero convidar você no início deste tempo a cantar comigo o hino de número 165, Cuidado Divino. Crendo que Deus tem cuidado e tem zelado de nós. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com tuas asas te cobrirá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na sua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste teu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti.
nas desventuras, nas tentações, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Vamos orar? Agradecendo por esse cuidado divino, por essa manifestação tão preciosa do cuidado do Senhor no nosso meio, crendo que Ele tem cuidado de cada um de nós. Senhor, nós damos graças por este tempo que o Senhor nos concede. Damos graças ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade de podermos ministrar da Tua Palavra de forma remota, mas tendo, ó Deus, a companhia de irmãos e irmãs na fé. E, ó Deus, olhando para a Tua Palavra e para o cuidado que o Senhor expressa por meio desta palavra, ao nos orientar, Senhor, nos trazer, ó Deus, palavra de consolo, palavra que anima o nosso coração em sabermos que o Senhor tem cuidado de nós. Bendito seja o Senhor, ó Deus, louvado seja o Teu santo nome, por tremendo cuidado, por tremendo amor, por um gesto inigualável em enviar o Teu Filho, Teu único Filho Jesus a este mundo. Molda-nos, ó Deus, conforme o Teu querer, conforme, ó Deus, a Tua vontade, e que sejamos acalentados por Ti, na certeza do Teu cuidado. Esta oração que fazemos, ó Pai. Restaura, Senhor, os corações abatidos, aflitos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje eu quero estudar com os irmãos sobre um tema muito precioso, muito precioso. Ao longo desses dias eu tenho olhado para este tema, refletido no cuidado de Deus sobre este tema, principalmente quando nós enfrentamos esse contexto de pandemia. É algo que não afeta somente ao nosso país, mas que afeta o contexto do mundo de forma global. E isso tem resultado em algumas preocupações com respeito ao tema trabalho. E hoje eu quero falar com os irmãos, trazer para os irmãos este tema, o tema trabalho. E para isso,
nós iremos estudar, à luz da palavra do Senhor, o tema o cristão e o trabalho. De que forma eu e você somos impactados com este tema e de que forma eu e você podemos olhar para as Escrituras Sagradas e refletirmos sobre este tema. E por que eu estou levantando este tema? Justamente porque nestes últimos dias o IBGE lançou uma pesquisa trazendo um aumento de pessoas desempregadas no nosso país. E dentre os fatores que levaram ao aumento aí, tendo, segundo o registro daqueles que estão em atividade laboral, cerca de 14 milhões de desempregados no nosso país. Isso nos preocupa, não é verdade? No dia a dia pastoral, ao conversar e saber da luta de alguns irmãos, logo no início também da pandemia, muitos, inclusive da nossa Igreja Presbiteriana de São João da Boa Vista, a nossa congregação em Águas da Prata, oramos juntos por esse tema, pelo trabalho, incerteza, a apreensão. Muitos dos nossos irmãos, e eu acredito que muitos conhecidos seus, tiveram ali os seus salários reduzidos. E o que nós podemos aprender com a palavra do Senhor sobre o tema trabalho? É sobre ele que nós iremos estudar nesta noite. Eu convido a você a abrir a palavra do Senhor no texto que será o pontapé para nós. Nós iremos utilizar outros textos, mas eu quero convidar você para inicialmente abrir no texto da palavra do Senhor. Eu vou projetar esse texto, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, o versículo dos versos de número 6 ao verso de número 13. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo de número 3, eu farei a leitura dos versos de número 6 ao verso de número 13. Os irmãos, por favor, acompanhem. Eu quero pedir licença aos irmãos, porque eu irei projetar esse texto na linguagem diferente daquela que costumeiramente nós utilizamos. Se os irmãos quiserem acompanhar na sua Bíblia, se não, podem acompanhar comigo a leitura do texto da palavra do Senhor na NVI, Nova Versão Internacional. O texto da palavra do Senhor que nos diz o seguinte: diz o texto da palavra do Senhor, acompanhe comigo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês.
não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Verso de número 10. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Até aí, a leitura da palavra do Senhor, neste tempo em que somos desafiados a olhar para esse tema, o cristão e o trabalho. Vamos mais uma vez orar e pedir da iluminação do Espírito Santo para esse tempo de estudo da palavra do Senhor. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus, nós damos graças a ti. E neste momento, ó Deus, ao redor da tua palavra, que o Senhor, ó Deus, ilumine-nos para que possamos compreender o teu ensinamento. Neste tema, ó Pai, que tão próximo a nós, um tema tão próximo a nós como igreja do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, por meio da tua palavra. Esta é a oração que fazemos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Conforme eu disse para os irmãos, a pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Estatística ou de Geografia e Estatística do Brasil, o IBGE, ele aponta que conforme nestes dias de pandemia, o contexto e a situação que atingiu o nosso país veio a trazer um resultado que nos últimos anos não se vivia, com tantas pessoas desempregadas no cenário do nosso país, mas também no cenário mundial. E então, olhando para este tema, nós poderíamos perguntar e trazer para o nosso estudo dessa noite: como que o cristão ele deve encarar o trabalho? Como eu e você, como cristão, crendo na preciosidade de Deus para as nossas vidas, devemos observar o trabalho. De repente, na sua mente, você vai pensar assim: mas é fácil responder a essa pergunta, reverendo. É algo simples. Trabalho, ele deve ser encarado como bênção na nossa vida. Porém, quando nós argumentamos sobre este tema à luz das Escrituras Sagradas, e há aqueles que têm um pensamento contrário a este. Há aqueles que não têm um comprometimento com o Senhor, e eu me refiro não àqueles que estão dentro do contexto da igreja, mas aqueles que não conhecem o Senhor entendem de forma contrária com respeito ao trabalho. Porém, eu e você somos desafiados e convidados a mensurarmos no nosso dia a dia, como cristão, como eu e você devemos encarar o trabalho, como bênção ou como maldição na nossa vida. Portanto, eu convido você nesses poucos minutos que teremos à frente, avaliarmos biblicamente de que forma eu e você podemos refletir sobre a condição do trabalho. E o primeiro apontamento que eu gostaria de deixar para os irmãos nesta noite é dizer que
o trabalho, ele é ordem de Deus. O trabalho na nossa vida é ordem de Deus. Ele vem do Senhor. E isso já traz, cai por terra quando alguns eles querem dizer que o trabalho ele se torna maldição na vida das pessoas, ou ele é maldição, uma herança do pecado para as nossas vidas. Pelo contrário, a Escritura Sagrada vai nos trazer que o trabalho ele é ordem de Deus. E por que ele é ordem de Deus? Justamente quando nós voltamos os nossos olhos para o início das Escrituras, no livro de Gênesis, nós vamos encontrar ali, logo no primeiro capítulo, Deus fazendo do nada todas as coisas. Deus erguendo uma grandiosa obra. E perceba, quando nós então encaramos e pensamos nesse contexto, nós vamos entender que o próprio Deus, ele nos dá exemplo de quanto ao valor do trabalho, justamente pelas obras da criação que foram frutos do seu trabalho, do trabalho de Deus. Quando nós olhamos logo para o início do capítulo 2, nós vamos perceber Deus ali, após 6 dias de trabalho, criando e fazendo do nada todas as coisas. Agora ele vai olhar para toda aquela criação, para tudo aquilo que ele fez. E a palavra do Senhor vai dizer que viu Deus que o que ele criou, viu Deus que tudo era bom, tudo era bom. E a partir aí do capítulo 2, assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou de toda a obra que tinha sido feita. O trabalho, ele é ordem de Deus, porque o próprio Deus nos dá exemplo quanto ao valor do trabalho. E isso nos comunica outra verdade, é que justamente antes da queda, Deus, ele também delegou o trabalho ao homem, justamente para cuidar da terra. Ou seja, antes mesmo que viesse o pecado, era o desejo de Deus que o homem trabalhasse. Era o desejo de Deus que o homem cuidasse da terra. Veja, por exemplo, o texto de Gênesis no capítulo 2, o verso número 15, que vai nos dizer: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. Ou seja, o trabalho, ele não é uma herança pecaminosa. O trabalho para o cristão não deve ser visto como um peso, mas o trabalho, em primeiro lugar, ele deve ser visto e enxergado por nós como ordem divina para as nossas vidas. É certo que com a entrada no pecado no mundo, o trabalho ele se intensificou, mas ele não é resultado do pecado. Deus ele deixa para nós o exemplo e até mesmo a ordem. Quando nós olhamos para esse texto de Gênesis no capítulo 2, o verso número 15, que é conhecido na teologia como o mandato cultural, Deus ele está deixando para nós também a ordenança do trabalho. Isto vai nos ensinar, meus irmãos, que isso prova que o trabalho ele não é maldição, como eu disse. Ele não é uma consequência do pecado.
embora depois da queda ele tenha se tornado árduo. E aí nós podemos acompanhar no texto que eu coloquei como sugestão para nós olharmos no capítulo 3 de Gênesis, dos versos de número 15 ao verso de número 20, falando que a partir da entrada do pecado no mundo, o trabalho ele veio se intensificar, mas ele não é maldição e nem consequência do pecado para as nossas vidas. Dito isso, há uma outra pergunta que pode surgir para nós, e eu faço para os irmãos nesse momento. Na sua opinião, por que muitos atribuem algo ruim ao trabalho? Perceba, nós iniciamos o estudo e a fala desta noite observando que no meio cristão, nós não devemos encarar e ver o trabalho como um fardo, como algo, como uma herança pecaminosa na nossa vida. Embora aqueles que não têm comprometimento com Deus, eles pensem dessa forma. Há alguns que, distantes do ensinamento da Escritura, vão olhar e vão dizer, não, que é isso? O pecado ele entrou, aliás, o trabalho ele entrou no mundo como consequência do pecado. Pelo contrário, nós olhamos no nosso primeiro ponto e vimos que o próprio Deus, ao fazer o mundo, ao criar do nada todas as coisas, ao trazer do nada o mundo, ele estava atuando a sua obra em um trabalho. E ele ordena ao homem dizendo, olha, cuidem do jardim, cultivem do jardim, trabalhem nesse jardim. Agora, por que muitos atribuem algo ruim ao trabalho? Quando nós pensamos nesta pergunta, há um segundo texto que nós precisamos olhar para ele. Eu convido a você, já está projetado para nós esse texto de Colossenses no capítulo 3, os versos de número 23 a 24, que nos diz, tudo o que fizerem, faça-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Ou seja, o trabalho, ele não pode ser considerado como uma maldição, porque nós o fazemos, e o fazemos com o entendimento que nós o fazemos para Deus. Ou seja, aí está a resposta da pergunta anterior que nós fizemos. Por que muitos atribuem algo ruim ao trabalho? Justamente porque não tem esta compreensão de que o trabalho, ele é para adorarmos ao Senhor. Por meio do nosso trabalho, nós adoramos ao nosso Deus, nós servimos ao nosso Deus com o nosso trabalho. E assim, nós passamos a entender o segundo ponto desta noite. O trabalho e o cristão. Em primeiro lugar, nós entendemos que o trabalho, ele é ordem de Deus. Iniciou lá na criação. E Deus deixa para nós a ordem de cultivarmos e zelarmos do jardim, do meio aonde nós estamos inseridos. Mas, em segundo lugar, nós devemos entender que o trabalho, a relação do trabalho na vida do cristão também, deve ser encarado como um fator de progresso. De que forma que eu devo entender isto, pastor? De que forma eu devo olhar para o trabalho como um fator de progresso? Eu trouxe uma informação agora dizendo que na compreensão bíblica, o trabalho ele é entregue por Deus, ele é ordem divina.
Mas o trabalho também, ele é fator de progresso, e eu vou dizer para os irmãos, justamente por conta da compreensão que nós temos de quem é que nos dá o trabalho, de quem é que nos pôs naquele trabalho. E então o trabalho como um fator de progresso, ele vem justamente por meio do nosso trabalho, nós podemos expressar o nosso amor e oferecer a nossa contribuição para o desenvolvimento do mundo. O quê? É isso mesmo. O trabalho, ele é fator de progresso justamente porque por meio do nosso trabalho nós podemos expressar o nosso amor e oferecer a nossa contribuição para o desenvolvimento do mundo. É o primeiro fator que nós podemos destacar no trabalho como um fator de progresso. A primeira característica dele é que esse trabalho, é que por meio do nosso trabalho nós expressamos o nosso amor. E eu vou exemplificar isso para você. Nós estamos passando por um contexto de pandemia. E muito se tem falado, muito se tem esperado nos nossos dias a conclusão da vacina que irá, pela graça de Deus, combater, aniquilar o vírus do Covid-19. E perceba o quanto nas entrevistas que eu tenho visto, que eu tenho lido, o quanto de profissional, a gama de profissionais na área da saúde, cientistas envolvidas nesse projeto, expressando ali o seu amor ao oferecer a contribuição para o desenvolvimento da sociedade, do mundo. Com o trabalho deles, eles estão servindo a outros. E talvez no seu pensamento, isso é algo que eu preciso também salientar aqui para os irmãos, é que possivelmente há alguém que possa pensar, então quer dizer que no meu trabalho, de repente eu não posso expressar amor e trazer algo pelo meio do meu trabalho, desenvolvimento para o mundo. Quem sou eu para isso? Isso é para um que é um doutor, que é para um cientista, como o pastor acabou de dizer aí, mas para mim, eu quero dizer para você que o trabalho como fator de progresso, ele não vem trazer ou destacar aqui que existem trabalhos mais importantes do que outros. Cada um tem a sua colocação. Cada trabalho tem a sua colocação, mas eu creio que o que tem aqui não são trabalhos mais importantes, mas o que há é trabalhos dignos. Há dignidade no trabalho. Há um lavrador que produz ali com o seu trabalho os frutos para alimentar uma nação, feito com amor. Um cristão que trabalha em uma loja como vendedor de sapatos, de acessórios, e ele o faz com amor, ele está adorando a Deus, servindo com amor as pessoas. O trabalho, meus irmãos, como um fator de progresso, ele não tem somente uma visão monetária, mas antes de tudo, ele deve ser observado como um fator de progresso na adoração a Deus. Sim, na adoração a Deus. Já eu vou voltar a este ponto, porque o trabalho ele é um fator de progresso, mas eu devo compreender o trabalho também como adoração a Deus e serviço a outros. Com o meu trabalho eu sirvo a outros. Com o meu trabalho eu ofereço desenvolvimento ao mundo no contexto aonde eu estou. Mas o trabalho também, ele gera sustento. Aí sim. Perceba que eu até coloquei no segundo plano aí
a compreensão de que o trabalho como um fator de progresso gerar sustento, porque o trabalho feito de forma digna, exercido de forma digna, em adoração a Deus, feito com amor, ele traz desenvolvimento para o mundo, no contexto onde nós estamos inseridos, mas ele também gera sustento. É através do trabalho que Deus permite que nós tenhamos exercido com dignidade, é dali que nós tiramos o sustento para a nossa família. É dali que é gerado o sustento para as nossas casas. A palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 4, vai nos dizer o seguinte: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Justamente porque a compreensão de que o trabalho, ele traz progresso também na nossa vida, gerando sustento. É por meio do trabalho que nós sustentamos a nossa casa. Calvino, ele dizia algo interessante, eu destaco para os irmãos aí neste tópico. João Calvino condenava a ociosidade, chamando os preguiçosos de parasitas, que vivem do suor dos outros e que nada fazem para ajudar o gênero humano. O trabalho exercido como um fator de progresso na vida do cristão, ele tem de ser exercido com amor, porque nós o fazemos em adoração a Deus, mas também o fazemos e temos a visão como um fator de progresso, porque ele é para servir aos outros. Pessoas que comungam da nossa fé e que também não comungam da mesma fé que temos. O trabalho faz parte do nosso crescimento. Por isso que Calvino vai destacar ali um trecho nas Institutas da cristã, falando a respeito do trabalho, a importância do trabalho na vida do crente. Contudo, a outra pergunta que nos surge, nós já aprendemos nesta noite de que o trabalho, ele é ordem de Deus, de que o trabalho, ele é fator de progresso. Porém, de que maneiras o trabalho ele pode ser considerado fonte de bênçãos em nossa vida? De que forma eu e você podemos entender e encontrar ali as bênçãos de Deus nas nossas vidas por meio do trabalho? E então nós passamos a compreender o último ponto do nosso estudo desta noite, que é o trabalho como fonte de bênçãos. E de que forma o trabalho ele se torna bênção na nossa vida? Em primeiro lugar, meus irmãos, o trabalho ele se torna bênção quando é resposta à vocação. O trabalho é fonte de bênçãos quando é resposta à vocação. E quem escreve sobre de forma preciosa é o autor Timothy Keller, no seu livro, falando sobre fé e trabalho. Sobre entendermos e compreendermos de que forma eu e você podemos abençoarmos e sermos abençoados pelo nosso trabalho, entendendo que o trabalho que Deus nos dá de forma digna e exercemos de forma digna é para a adoração, para o louvor do Senhor e para o serviço de outros na comunidade aonde estamos inseridos. E agora nós entendemos que o trabalho é fonte de bênção justamente com resposta à vocação. Certa vez, eu estava falando para adolescentes, justamente sobre
o tema trabalho. Na verdade, nós falávamos sobre a questão da carreira profissional. O que eles pensavam de seguir? Justamente em um tempo que eles estavam se preparando ali para vestibular e tudo mais, e alguns na confusão de não saberem que curso fariam, e de repente um daqueles adolescentes vira para mim e diz assim: olha, eu quero fazer um curso que venha no final me dar uma profissão que eu tenha uma boa renda financeira. O critério meu para escolher, mais ou menos, ele disse assim: o meu critério vai ser aquilo que vai me dar muito dinheiro. O critério de escolha da profissão que eu vou ter, que eu vou exercer para o resto da minha vida. E aí nós, pensando na fala desse adolescente, nós entendemos o quanto nos nossos dias há uma decadência quanto à vocação do trabalho. Porque muitos têm escolhido o trabalho não por vocação, mas pelo retorno financeiro que ele trará para a sua vida. E isso gera muitas pessoas insatisfeitas com o seu trabalho. Isso gera profissionais que não têm amor, que não têm visão até mesmo de trazer um desenvolvimento social, justamente porque o que ele exerce não foi escolhido ou não foi empenhado através da sua vocação, mas pelo interesse monetário que aquele trabalho poderia trazer. E a partir daí, nós passamos a entender que o trabalho, ele não se torna fonte de bênção para aquele que não tem como resposta a uma vocação, mas somente por um interesse de gerar dividendos para a sua vida. No século XXI, infelizmente, nós encontramos cada vez mais pessoas que estão, repito, insatisfeitas com o seu trabalho, porque estão trabalhando e atuando naquilo que não gostam, mas porque não se importaram com a questão da vocação, e sim pelo quanto que ele receberia daquele trabalho. Isso é muito triste quando nós pensamos dessa forma. Há uma outra maneira também de compreendermos que o trabalho ele é fonte de bênção na nossa vida, é quando ele é realizado com excelência. Nós já falamos e lemos esse texto de Colossenses no capítulo 3, o verso de número 23. Ser realizado com excelência. Fazendo não para homens, mas fazendo o quê? Com a ideia e com a certeza que você está exercendo e fazendo para Deus. Tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para homens. A compreensão do trabalho como fonte de bênção é entender que eu realizo não para homens, mas eu realizo em primeiro lugar para o meu Deus. Isso se torna bênção na minha vida. Uma outra questão, uma outra característica do trabalho como fonte de bênção é quando são respeitadas as leis trabalhistas. É triste quando nós encontramos pessoas que desrespeitam a regulamentação trabalhista do nosso país. E isso tanto para empregadores quanto para empregados. Às vezes nós somos tendenciosos a falar somente dos empregadores que deixam de pagar impostos, situações que venham ali a gerar benefícios para os seus empregados, mas há aqueles empregados também que não respeitam as leis trabalhistas quando não usam o equipamento devido quando precisam, e aí isso não vai ser fonte de bênção para a sua vida.
Quando eles não, há poucos dias eu preguei na igreja falando de um quadro do chefe secreto, e que muitos dos empregados também burlavam as leis da empresa, davam ali o seu jeitinho, pedindo para que outro colega batesse o ponto no lugar dele. Isso não é fonte de bênção. Perceba, tanto de um quanto para o outro. Quando o trabalho ele é fonte de bênção, quando são respeitadas as leis trabalhistas. Mas o trabalho também ele é fonte de bênção quando é equilibrado com o descanso. E aqui eu preciso falar com os irmãos, porque algumas vezes eu encontro algumas pessoas dizendo, já nós vamos recorrer a esses dois textos que eu coloquei. Mas olhe comigo, por exemplo, lá no início, em Êxodo, no capítulo de número 20, eu quero que os irmãos acompanhem, eu vou ter uma fala nesse momento aqui. Êxodo capítulo 20, os versos de número 8 ao verso de número 11, que nos diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Lembrando que aqui, o sábado aqui não é o sábado do nosso calendário. A palavra sábado aqui significa dia de descanso. O dia de descanso. Você, no seu trabalho, você tem um dia de descanso. Muitas vezes você vai trabalhar no sábado, ou alguns trabalham até mesmo no domingo. Isso já foi até mesmo um tema polêmico. Mas há aqueles irmãos que trabalham na escala, tem uma escala e trabalham no domingo. E ele vai folgar na segunda-feira. Ali é o seu sábado. Parece ser contraditório. Ali é o seu dia de descanso. Aí, de repente, alguns vão dizer o seguinte assim: pastor, mas essa é uma fala do Antigo Testamento. Vamos olhar então no Novo Testamento, o que a palavra de Deus diz? Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, o versículo de número 33. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, o verso de número 33, vai nos dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pastor, por que isso? O trabalho ele é fonte de bênção quando é equilibrado com o descanso. E muitas vezes, não só aqui na nossa igreja, eu ainda não me deparei com uma conversa dessa forma, mas por outros lugares onde passei pastoreando, alguém dizia para mim o seguinte: se eu não sei o que é uma férias, não sei o que é ter férias. E em algumas dessas conversas, até mesmo ostentando, como se dissesse assim: olha, eu trabalho, eu trabalho de janeiro a janeiro, firme, eu não posso parar. Quando na verdade a Escritura Sagrada nos diz outra coisa. É claro que algumas pessoas se referem a férias, 30 dias de férias, de repente até mesmo no contexto que você trabalha, isso fica inviável para você, não é? Há irmãos, por exemplo, que eu já conversei, que trabalham de forma autônoma e que se pararem ali 30 dias, vai comprometer a sua renda mensal. Esses, eu entendo, há aqueles que trabalham no CLT, eu já trabalhei também, e que após um ano de serviço você tem direito ali de gozar os 30 dias de férias.
Mas o que eu estou me referindo, meus irmãos, é que muitas vezes a intensidade do trabalho é da pessoa não respeitar um dia de descanso. Eu não estou falando aqui de férias, eu estou falando de um dia de descanso. O texto bíblico diz: 6 dias trabalharás, um dia você vai descansar. Tirar para se debruçar ainda mais na Escritura Sagrada. Tirar aquele dia para poder ter com a sua família, passear com os seus filhos. Não há nada de errado nisso. O erro está em nos comprometermos dia a dia com o nosso trabalho, nos esquecendo da preciosidade de Deus em descansar. Por que que lá no início, em Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2, diz que no 7º dia Deus viu que tudo era bom, o que ele fez era bom naqueles 6 dias anteriores, e no 7º ele descansou. A pergunta aqui para nós é: Deus precisa de descanso? Não. Mas ele o fez para deixar, creio eu, que Deus assim o fez para deixar como exemplo para cada um de nós, dizendo: o trabalho ele dignifica o homem, ele é necessário, ele dignifica a vida do homem, da mulher, mas é preciso também ter um tempo para você descansar. Pense nisso. Se muitas vezes você tem participado de uma jornada de trabalho em que você não tira um dia da semana para poder recuperar as suas energias e dar tempo, dedicar tempo à sua família. Por fim, olhando para o trabalho como fonte de bênção, nós entendemos que o trabalho ele é fonte de bênção quando ele é submetido à direção do Senhor. Quando este trabalho é submetido à direção do Senhor. Você ora pelo seu trabalho? Você ora pelas dificuldades que você enfrenta no seu trabalho? Que bom seria, né, irmãos, se nós pudéssemos, de alguma forma, trabalhar no meio de crentes. Oh, que maravilha seria, né? Mas não é assim. Nós temos desafios. Nós trabalhamos com pessoas, muitas vezes, que pensam diferente de nós. Pessoas que agem de forma inescrupulosa, passando uma expressão, me desculpe a expressão, passando a perna uns nos outros, agindo com deslealdade. Mas quando nós submetemos o nosso trabalho ao Senhor, quando nós colocamos cada ponto do nosso trabalho diante do Senhor, meus irmãos, nós passamos por lutas, é bem verdade, mas Deus vai nos abençoando. Quando nós entendemos que do fruto do nosso trabalho, com o salário que recebemos, eu me preocupo em dizer para o Senhor: Senhor, eu submeto o meu trabalho a Ti, e daquilo que o Senhor me proporciona por meio do meu trabalho, eu vou dizimar. Porque eu sei que o trabalho que eu tenho, ele não vem do meu esforço, mas ele vem da graça do Senhor sobre a minha vida. Isso é uma forma de submeter o trabalho ao Senhor, o nosso trabalho ao Senhor. Compreendendo nesta noite os 3 pontos que nós trouxemos sobre o cristão e o trabalho. O trabalho ele é ordem de Deus. O trabalho, ele é fator de progresso. E o trabalho, ele é fonte de bênção para a vida do crente. Como eu disse no início, aqueles que não são comprometidos com Deus pensam de forma diferente, agem de forma diferente no seu trabalho. Mas o crente no Senhor entende que o trabalho
é fonte de bênção. O trabalho deve ser para adorar ao Senhor, não para simplesmente um sustento para minha família no final do mês, mas é um meio que eu tenho para adorar a Deus e quem sabe até mesmo para conduzir a outros à adoração ao Senhor. Eu quero orar por você nesse momento, pelo seu trabalho. Eu quero orar, talvez por aqueles que dentro da nossa igreja ou até fora que nos acompanham nesta noite têm passado por dificuldade, que estão desempregados. Meu desejo é que Deus abra as portas para você e que você tenha o reconhecimento de que o trabalho, ele é ordem divina para a sua vida, ele é fonte de progresso e ele é fonte de bênção, ele é fator de progresso e fonte de bênção. Vamos orar, meus irmãos. Bendito seja o teu santo nome, ó Deus, que nos dá a bênção de olharmos para a tua palavra. Louvado seja o Senhor. E, ó Deus, neste tempo, entregamos esse estudo, ó Pai, diante do Senhor, no tema que abordamos sobre o trabalho e pedimos, ó Deus, por aqueles que têm, ó Deus, passado por provações no seu trabalho, por aqueles, ó Deus, que têm enfrentado a amargura de não ter um trabalho, ó Deus. Quero, ó Deus, nesta oração também, diante do Senhor, agradecer por aqueles que durante toda a sua vida dedicaram a um trabalho e agora estão gozando do descanso merecido, da sua aposentadoria, como fruto, ó Deus, do trabalho que o Senhor permitiu que eles tivessem. Louvado seja o Senhor por isso. O trabalho é bênção do Senhor nas nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus, a termos o nosso trabalho, a entendermos como ordem do Senhor, como fator de progresso e como fonte de bênção para as nossas vidas e para a vida daqueles que nos cercam. Cuida, Senhor, e abra a porta de emprego para aqueles, ó Deus, que têm passado por dificuldade, passado pelo vale, ó Deus, de não terem um trabalho para sustentar a sua família de modo digno, Senhor. Sustenta, Senhor, também aqueles que têm passado por momento de provação, ó Deus. Dê a eles, ó Deus, sabedoria. Nós assim, ó Deus, fazemos esta oração no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Queridos, muito obrigado por este tempo que passamos juntos. Eu quero agradecer a cada um dos que nos acompanharam e expressar aqui o nosso carinho e a nossa gratidão também àqueles que não são da nossa igreja e que também têm nos acompanhado. Que Deus os abençoe. E até a próxima quarta-feira com mais um estudo da Palavra do Senhor. Bom? Fique com Deus na paz do Eterno. Quero deixar para vocês uma canção especial agora que fala um pouco sobre o trabalho, encerrando a nossa transmissão dessa noite. Que o Senhor nos abençoe. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.
Mas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim, oh Senhor, descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.